Doutor, por mais que seja repetitiva a pergunta que está sendo feita praticamente em todas as lives aqui, a questão que eu quero começar é: a família Bolsonaro, todos os dias, não falha um único dia, todos os dias reclama que Jair Bolsonaro está sendo mantido sob tortura na carceragem da Polícia Federal, sobretudo pelo barulho do ar-condicionado. Agora, recentemente, teve mais um recurso pedindo para acatar o voto do ministro Fux e depois, se não fosse possível, devolver para o pleno. O ministro Alexandre de Moraes negou e disse que isso era incabível. Eu queria lhe ouvir sobre essas duas questões, se eu pudesse falar, a questão do discurso de tortura e o recurso do ministro que foi negado, o recurso da defesa que foi negado. Tortura não tem sentido, né? Bolsonaro está numa cela especial, muito superior ao padrão do que é o sistema carcerário brasileiro. O sistema carcerário brasileiro teve reconhecido pelo Supremo uma situação de fato inconstitucional, ou seja, um tipo de inconstitucionalidade que tem até um debate teórico se é possível ou não, mas é uma situação de fato que em si ela é inconstitucional. Por quê? Porque é uma forma de aprisionamento muito degradado em termos humanos do que nós temos no Brasil. Bolsonaro está muito longe disso, ele está acolhido numa cela da PF, que não é luxuosa, é um lugar simples, mas com todas as condições de higiene, com banheiro próprio, com lugar para dormir adequado. Agora, óbvio que se tem problema de barulho no ar-condicionado, essas coisas, isso o diretor lá da PF tem que resolver isso aí, né? Perturbar o mínimo possível as pessoas, né? Mas falar em tortura querer criar realidade pela linguagem. É evidente que estar preso ocasiona sofrimento. Ele não só sabe disso, como ele desejava isso para os outros. Uhum. Sempre postulou e defendeu o aprisionamento dos outros como um ato de causar sofrimento, não como um mero mecanismo de afastar uma pessoa do ambiente social para reeducar, etc. Sempre foi contra a reeducação. O Bolsonaro sempre defendeu o aprisionamento como sofrimento. Então é muito gozada essa coisa das pessoas, né? Tem uma regra para os outros e outra para si, né? Quer dizer, é um narcisismo psicopático muito assumido isso me surpreende muito no discurso, para ser franco, né? Mas é evidente que a gente tem que respeitar uma pessoa que está presa, sofre, não tem como, sofre porque está presa, porque está distante do seu cotidiano, do seu lugar de onde mora, onde se sente acolhido, né? Agora, isso é inerente à prisão, isso não é tortura. Tortura é quando você ocasiona um sofrimento intenso com o propósito de ocasionar sofrimento, né? Seja um sofrimento psicológico ou físico, né? E isso tem, vamos dizer, uma tipicidade própria. Se tivessem pego o Bolsonaro, colocado numa cela comum, muito diferente do modo de vida dele, etc. É óbvio que daí a gente poderia talvez falar numa tortura psicológica e tal. Mas não é esse o caso, né? Ele está isolado do ambiente comunitário do sistema penitenciário para protegê-lo, por proteção dele. Uhum. Isso é um sinal que não há tortura, se quer protegê-lo, porque ele é ex-presidente da República, né? É evidente que eu não sei nem o que falar. Esse sujeito, um cara que defendia o Ustra, que era um militar que colocou rato na vagina de mulheres, né? Uhum. Tipo de método, e ele defendeu esse sujeito, vem agora com essa situação, essa postura indigna no plano público. A família expõe ele a uma indignidade, além de estar num lugar que fisicamente é adequado. Se tiver algum problema, a direção do presídio tem que corrigir, mas fisicamente é adequado. Ele pode receber visita de familiares o dia inteiro. Isso não existe no sistema prisional. Lula não podia. Uhum. Isso não existe no sistema prisional. Qualquer prisioneiro só recebe visita de aparentados num determinado dia da semana, normalmente o domingo, né?
E vejam que Lula não estava preso definitivamente. Bolsonaro está condenado pela justiça. É um sujeito encarcerado pela justiça porque cometeu um crime grave e foi considerado culpado. A prisão de Bolsonaro é por culpabilidade. Ele tem visita de parentes toda a hora que quiser, dos parentes próximos, e tem médico, a sua escolha, o médico que ele quiser, 24 horas por dia com acesso. Em termos de saúde, de contato com parentes próximos, ele está na mesma situação que ele estaria do que na prisão domiciliar. Prisão domiciliar, que inclusive ele perdeu enquanto estava preso preventivamente, porque ele tentou tocar fogo, romper com a tornozeleira eletrônica. Não há nenhum caso nesse país de alguém que tenha tentado romper com a tornozeleira eletrônica e que tenha ido para domiciliar de novo. Não há um caso. Quer dizer, ele quer ser tratado como um rei, como um aristocrata, alguém que não está sujeito às leis do Estado, alguém que não está sujeito aos julgamentos do Estado, alguém que pode fazer tudo sem limites. Ou seja, uma forma extremamente psicopática de agir. E é evidente que o Estado, o regime democrático, não pode tolerar isso. Todos somos cidadãos, todos somos iguais entre nós. Qualquer um de nós está sujeito a ser processado. Essa gente foi lá nos Estados Unidos e por um período conseguiu que os Estados Unidos sancionasse o Brasil para que Bolsonaro não fosse processado. Veja que na época ele não estava preso, não é que ele não fosse preso, ele não fosse processado, ele não fosse investigado, quer dizer, um cidadão acima da lei, acima do bem e do mal, né? Acima do Estado. Quer dizer, eu fico olhando essas coisas e fico impressionado, inclusive com a quantidade de gente que entra nesse tipo de conversa. Né? Bolsonaro está preso na Polícia Federal, que não é um lugar para aprisionar pessoas, ele só está lá como mecanismo da sua proteção, numa suíte, num quarto com banheiro próprio, o que não existe no sistema prisional, com acesso dos seus parentes próximos todo dia, pode receber visita todo dia, com acesso dos seus médicos qualquer dia da semana, 24 horas por dia. Nada disso existe no sistema prisional. Nada disso. Ele está tendo benefícios que, por pior que seja a situação de saúde da pessoa, a pessoa não tem. Me lembro o caso da menina, Viário, que acabou de morrer, e tinha câncer. O Ministério Público Judiciário não autorizaram ela ir para domiciliar, para nenhuma cela especial, ficou na cela comum. Ela foi presa injustamente. A conclusão que chegou à justiça é que havia uma prisão ilegal e injusta, ela não cometeu o crime que ela foi acusada. Ela saiu da cadeia agora, morreu 2 meses depois de câncer. Essa menina não teve nada desse tratamento que o Bolsonaro está recebendo. Nada, zero. Tem um monte, a quantidade de gente com tuberculose no sistema prisional por causa das condições em que vive é imensa. É um índice radicalmente superior à desistência da tuberculose na população em geral. Radicalmente, é um número chocante, o número de pessoas com tuberculose grave no sistema prisional, que não tem esse tipo de direito, não tem médico 24 horas, não tem direito a receber visita de parente fora do domingo. Então, gente, eu fico assim sem palavras quando eu vejo essas coisas. Quer dizer, é que eles querem criar uma realidade falsa pela linguagem e sem impulsos, com uma linguagem agressiva, com exageros evidentes, uma mentira. O que estão falando nesse assunto é mentira. Ponto, não tem outro nome para falar. É impressionante que nós aqui, a gente fica extremamente cansado, doutor, porque todos os dias, o nosso trabalho é isso, todos os dias a gente vai ver as notícias do dia, e aí tem aqueles pontos que já são normais, o que está rolando do bolsonarismo, o que está rolando do trumpismo, o que está rolando no governo Lula, o que está rolando no governo de São Paulo, e sempre, todos os dias, eles estão falando tortura. Isso só pode ser de propósito, né? Criar uma narrativa para invadir as bolhas deles e criar esse discurso dentro das próprias, do próprio processo de campanha.